Bom dia, senhor presidente. Bom dia aos deputados e deputadas. Eu queria aqui ocupar a nossa tribuna da casa com, mais uma vez, ocupar a tribuna da casa com o tema da crise hídrica do Estado do Ceará. Nós tomamos conhecimento que o secretário de Recursos Hídricos estará aqui hoje, no segundo expediente. Então, eu me inscrevi, sobretudo, para já colocar com mais nitidez, com mais vagar, a nossa crítica à política de recursos hídricos do Estado do Ceará. E eu vou fazê-lo, e desde já agradeço a nossa assessoria, que tão zelosamente recolheu e recolhe cotidianamente os dados da questão hídrica do Estado do Ceará. Me parece que nós temos aqui uma situação que deve ser informada à população. A população ouve há anos que o problema, há muitos anos, que o problema da crise hídrica do Estado do Ceará, do semiárido nordestino, é, sobretudo, da falta de chuva. Nós vivemos no semiárido, nós compreendemos que no semiárido há um regime de pluviosidade que ele é irregular, há ciclos que se agravam agora por razão do aquecimento global de secas. O aquecimento global trará mais eventos extremos ao mundo. Quais são esses eventos extremos? Inundações, tufões, furacões numa parte do planeta, já suscetível a esse tipo de fenômeno, e mais secas a outra parte do planeta, já suscetível a esse fenômeno, como são os semiáridos. O semiárido nordestino, isso já é bastante conhecido, é o semiárido mais populoso do mundo. Por isso mesmo, nós precisamos, desde muito tempo, desenvolver um saber, uma tecnologia, um conjunto de procedimentos, estratégias de convivência com o semiárido. O paradigma anterior, o paradigma conservador, convencional, falava em combate à seca. A seca não se combate, como não se combate o inverno, como não se combate o verão. Você desenvolve tecnologias para conviver com a seca. Dentre estas tecnologias, dentre esses saberes, alguns princípios devem ser respeitados. Dentre estes, o princípio de que você não pode dar segurança hídrica a empreendimentos que são largos consumidores, ferozes consumidores de água, porque não há água em abundância para desenvolver atividades econômicas como se quer desenvolver, por exemplo, no semiárido nordestino. As gerações futuras vão olhar para os anos atuais e vão considerar uma gigantesca irresponsabilidade gerar energia no estado do Ceará, com base na queima de combustíveis fósseis, no caso carvão mineral, e com uso de água. São as termoelétricas. As futuras gerações vão olhar para trás e vão dizer como eram irresponsáveis aqueles que incentivaram uma siderúrgica que tem autorização para consumir 1.500 litros por segundo. As futuras gerações vão olhar para trás e vão dizer: eles não souberam desenvolver economicamente o semiárido, respeitando as características inerentes ao nosso bioma, aos nossos ecossistemas. Pior do que isso, as futuras gerações vão olhar para trás e dizer: eles foram perdulários, mais que irresponsáveis, foram perdulários porque eles, quando podiam, eles não fizeram a tarifação correta e, mais, pior do que isso, eles incentivaram o consumo de água, dando abatimentos tarifários, como já foram dados, vários abatimentos tarifários,
e garantindo segurança hídrica para grandes consumidores que têm pouquíssima capacidade, inclusive, de gerar empregos diretos em razão da altíssima automação. Nós temos um padrão de gestão de recursos hídricos que só olha para trás, ele não olha para frente. Ele só olha para o retrovisor. Está na hora de olhar para frente, de olhar o futuro. Dados de hoje. Estamos hoje com um volume de 11,2% de água nos 155 açudes monitorados pela COGER. Mas enquanto nós agora estamos à beira de entrar no BR-Obró, o sertanejo sabe o que é isso, estamos à beira de entrar no período, na quadra mais crítica de escassez, ainda se mantém volumes excessivos e perdulários de água para grandes empreendimentos econômicos, que eu repito, não tem condições de reutilizar esta água, não tem condições, inclusive, de alterarem o seu padrão, porque é inerente, o alto consumo de água é inerente a esses empreendimentos. O que o governo faz? O governo garante mais segurança hídrica. Agora mesmo, há uma guerra de água, em princípio, nas comunidades do entorno do complexo industrial portuário do Pecém. Os jornais de anteontem estampavam que os moradores da comunidade de Silpé se rebelaram contra o que eles estão chamando que é o roubo da água. 35 poços horizontais que vão tirar a água daquela comunidade para garantir 200 litros por segundo para o complexo industrial portuário, para a siderúrgica. 200 litros por segundo. O sertanejo, ele é sábio. Se tem pouca água e se eu cavo o poço e tiro a água, essa água vai faltar. O sertanejo é sábio. As pessoas mais simples são muito sábias. Por isso que elas estão recusando esse padrão, que é um padrão perdulário. Me incomoda a forma ufanista, muitas vezes orgulhosa, com que se fala da gestão de recursos hídricos no estado do Ceará. Veja, não é uma questão meramente de infraestrutura. Fazer o eixão, antes disso, o canal do trabalhador, o eixão, as transposições, mais recentemente agora o cinturão das águas, à espera, inclusive, da transposição de São Francisco. Transposição essa que vai bater os 10, 12 bilhões de reais e que não vai garantir, inclusive, segurança hídrica, porque o próprio São Francisco, a própria bacia do São Francisco, ela já se encontra completamente deteriorada. Portanto, eu queria aqui, no dia da vinda do secretário de Recursos Hídricos, queria colocar para ele estas questões, e já o faço desde agora. Nós temos um cenário de incerteza e risco. Um cenário de tais incertezas e riscos, ele requer audácia, ousadia e novas soluções. As soluções apresentadas não rompem com o modelo de grandes consumidores que tomam muito desta água, os carcinicultores. Fazer carcinicultura com água doce, fazer carcinicultura com água doce, a carcinicultura produz 0,3 emprego por hectare, e você gasta água doce para produzir isso. Isso é uma irresponsabilidade. Manter a outorga, por exemplo, de alguns grandes empreendimentos do agronegócio, da agricultura irrigada, isto é uma irresponsabilidade. Nós devemos ter um processo de transição. O segundo ponto, portanto, Joaquim, ao lado da incerteza e do risco, é da água cara e de péssima qualidade. O problema da água no Ceará, deputado, não é só da quantidade, é da qualidade. Nós temos hoje 75% dos nossos reservatórios estão com a sua água eutrofizada, com a água de péssima qualidade. Isso, dentre outras coisas, porque
não se trata simplesmente da gestão da oferta, mas também da gestão desta qualidade, da qualidade desta água. Portanto, a classificação dos corpos hídricos, que é um dos instrumentos da lei nacional. A lei nacional tem 5 instrumentos a lei nacional da Política Nacional de Recursos Hídricos tem 5 instrumentos para a gestão dos recursos hídricos, dentre eles a classificação dos corpos hídricos, que nunca foi feita no Ceará. Os corpos hídricos no Ceará são todos tomados como classe 2. Se nós fizéssemos a classificação, alguns reservatórios poderiam ter tido hoje, inclusive, uma classificação mais gravosa, no sentido de guardar esta água, guardar a qualidade desta água. Aquilo que o povo do interior chama açude de gente, açude de bicho. Pronto. Aquilo ali, a grosso modo, é uma forma grosseira, mais sábia, mais primeira de classificação, a classificação do uso. O terceiro ponto que eu gostaria de dizer é que não compreendo, de fato, a visão do governo do Estado quando ele atrai saídas muito robustas para a indústria, poços horizontais, se fala agora em usina de dessalinização, que tem um custo altíssimo, né? Há uma década atrás era $7 o metro cúbico, se fala agora em $4 o metro cúbico, alguns dizem que, inclusive, pode baixar de $4, mas ainda assim é um preço caro por essa água. E o governo fala em ofertar isto à indústria. Portanto, são saídas robustas e caras à indústria, aos grandes empreendimentos, saídas robustas e caras àqueles que têm maior poder econômico, daí, por isso que nós denunciamos a injustiça hídrica. A quarta questão é o nexo entre água e energia. As pessoas não se atêm tanto a esse nexo. Quanto mais se gasta energia, mais se gasta água. E a produção de energia no Ceará, ela se dá gastando muita água. O que é uma termoelétrica, a grosso modo? Uma grande chaleira. Você esquenta a água em larga escala, através da queima de combustíveis fósseis que vão agravar a seca. Você queima esses combustíveis fósseis, aquece a água se expande, move as turbinas geram energia elétrica. Isso no estado que tem, um dos estados, com maior capacidade de produção de energia solar do Brasil, um dos territórios com maior potencial de energia solar do mundo. Eu já perdi nesse plenário, nesses 2 anos e meio, 4 vezes emendas minhas para isentar a microgeração de energia solar. Eu já perdi 4 vezes no voto propostas minhas para garantirmos isenção. Porque se tem isenção no carvão mineral, se tem redução tarifária e se tem redução fiscal no carvão mineral, por que não isentar, garantido em lei, a microgeração distribuída na energia solar? Cada teto ter energia solar. Portanto, gastando-se energia, gasta-se água. E eu queria, portanto, finalizar, já obviamente adiantando temas que eu levarei ao encontro do debate com Sua Excelência, o gestor dos recursos hídricos, o secretário Francisco Teixeira, que nós estamos perigosamente em risco se não alterarmos profundamente esse modelo de desenvolvimento. Portanto, não se trata aqui de uma questão de oposição à situação, se trata das atuais com as futuras gerações. As atuais gerações, elas têm a responsabilidade de deixar um modelo econômico, um modelo de gestão de recursos hídricos, um modelo energético que permita que os seus filhos, que os nossos netos não vivam calamidades mais graves do que as que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos no prenúncio de uma guerra pela água, que já existe. Mais recentemente, a comunidade de Uiraponga, lá em Morada Nova, ela cortou o canal, porque o canal disse assim: nós estamos a 1 quilômetro da água, e a água vai para Fortaleza, e eu que estou aqui em Morada Nova não posso pegar a água. Como é que chama isso? Injustiça hídrica. Portanto, já há conflitos graves em que as comunidades se organizam para
ter acesso à água contra essa privatização da água com beneplácito, autorização do governo do Estado. Deputado Joaquim Noronha. Eu só pediria mais 3 minutos, deputado. Diga, deputado. Deputado Rosendo. O deputado Joaquim Noronha me pediu a parte. Deputado, queria lhe parabenizar. O pronunciamento de Vossa Excelência é bem completo. É bem completo sobre o tema. E eu queria reforçar no ponto que Vossa Excelência diz que quando nós como Estado, damos benefícios fiscais a empresas e a hidrelétricas, nós fazemos o contrário com o consumidor. A gente penaliza a quem consome de fato a água. Isso é que eu não consigo entender muito bem. Claro que eu entendo que existem empresas, que a gente precisa gerar empregos, que precisa se gerar renda, que essas empresas precisam funcionar. Agora, eu sou muito a favor, deputado, que se criasse um regime progressista de cobrança tributária para essas empresas. Ou seja, que quanto mais ela usasse, na verdade, mais ela pagasse. Ou seja, para tentar com que eles também buscassem outras diversidades de energias para sustentar esses tipos de... Você deveria bonificar quem gasta menos. Isso. Ou dá no mesmo. Ou seja, você tributar mais quem gasta mais, você está bonificando quem gasta menos. Quem gasta menos. Então, esse eu acho que era o projeto, o ideal. Se a empresa tal consome X de água e a outra consome 2X, a que consome 2X teria que pagar uma carga tributária maior. Em contrapartida, o Estado amenizaria isto em outros tributos, tipo no ICMS, perante convênios com o município, perante ISS, ou seja, em demais situações que pudesse o Estado ali. Porque o produto da água é uma luta nossa drástica, né, do Ceará, do Nordeste, do sertanejo, e nós vemos uma política um pouco contrária. Vou talvez ter a oportunidade também de indagar o secretário, porque ao consumidor que necessita para a sua sobrevivência, a carga tributária é exacerbada e o valor alto. E o outro ponto é que nós devemos buscar políticas, e Vossa Excelência também citou no pronunciamento de Vossa Excelência, políticas de incentivo de geração de energias alternativas, como a eólica e a solar. Ou seja, nós temos que buscar políticas tributárias, políticas de Estado que estimule não só as empresas, viu, deputado Renato Rosendo, mas o consumidor também. Final. O consumidor final. Em diversos países do mundo, Holanda, Suíça, Estados Unidos, já é natural o consumidor ter suas placas de energia solar na sua residência, gerando a sua própria energia. É isso que nós chamamos de microgeração distribuída. E às vezes mais, ele além de gerar a sua própria energia para o seu consumo, ele coloca na rede. Ele revende. Ele gera o excesso e revende. Então, parabenizar a Vossa Excelência, Obrigado. saber que conta com o meu sentimento em alguns pontos do pronto. 30 segundos, deputado. Eu agradeço, deputado Joaquim, e coloco, nós estamos agora no limite da irresponsabilidade. Manter as torneiras abertas para determinados empreendimentos, para grandes empreendimentos, que têm muito poder econômico, mas que geram pouco emprego. Deputado Joaquim, não sei se o senhor sabe, a geração termoelétrica no Ceará, ela daria para abastecer 600 mil pessoas, ela gera menos de 700 empregos. Vale a pena isso? Claro que não vale. Claro que não vale. Pense nas 600 mil pessoas. Um minutinho. Portanto, eu queria dizer o seguinte, esse assunto é um assunto que nos interessa a todos, e eu digo, esse é um tema das atuais para as futuras gerações. Qual é o Ceará que os senhores e senhoras deixarão para seus filhos e netos? Portanto, é importantíssimo que nós alteremos esse modelo de desenvolvimento que tem sido perdulário e irresponsável na gestão de recursos hídricos. Água é um direito à vida.